qualquer decisão de qualquer ministro do Supremo só vale se ele sobreviver à turma e o pleno. Você acha que ele faz alguma coisa ali sem autorização dos demais, contra a vontade dos demais? Cara, eu ele acho que faz todos... sem autorização oficial. Isso, mas se o cara fosse contra mesmo, ele reformava a decisão, não reformava? Você não valeu no recurso? Não, tá todo mundo junto ali, isso é verdade. Não, é mentira o que eu tô dizendo? Não é. É mentira? Não é. Mas, se o cara detesta, essa pergunta. nenhuma decisão ali, não tem nenhuma decisão que seja singular, aquilo é um órgão colegiado. Se não tiver maioria ali, a porra não. Ele vai valer pelo tempo do recurso. É porque. Deixa eu só fazer uma distinção. É porque na lei não deveria existir decisões monocráticas que vão tendo. Não, inclusive, o Bolsonaro tentou passar. Como é que chama? Que a decisão monocrática não podia ter liminar e tal. Inclusive, a porra tá passando no Congresso, não é isso? Mas a questão é que ele tá falando que, mesmo que seja monocrática a decisão, mesmo que oficialmente a decisão esteja pautada por um juiz apenas, pode recorrer. Existe um consenso. Ele não estaria fazendo isso se não existisse essa consenso. Decisão é recorrível. E se a maioria da galera não concordar, no recurso cai. Se ele vai ter uma decisão que vai durar um mês. Eu sei, só que o STF obedece a uma hierarquia, certo? Não, entre eles ali, eles são iguais. É um colegiado. A maioria ali... Essa é a minha pergunta. Legalmente, eles têm o mesmo poder. Legalmente, eles têm o mesmo poder. Exceto no presidente, que o presidente, inclusive, não é nem eleito. O presidente ali, existe uma tradição que é respeitada. Não é um sistema de regras e normas que tá basilando o poder dessas pessoas. Rapaz, existem normas escritas e não escritas, não é isso? Mas é isso que eu tô te falando. Mas não são as normas escritas que estão baseando. E não são normas. São grupos de poderes, hierarquias globais, pô. O Brasil é uma colônia. O Brasil não é nenhum país de verdade. Não é. A gente chama de país porque a gente acredita na ilusão. A política é uma ilusão. Esses conflitos que a gente fica discutindo aqui e debatendo não passam de teatro, é entretenimento. Sim. Então, a política, as coisas, as decisões, elas acontecem em portas fechadas com grupos pequenos de elites, de hierarquias mundiais, que conversam entre si e formaram um grupo, um governo secreto mundial que governa esse mundo. Não de maneira absoluta. Não de maneira absoluta. Ele não governa de maneira absoluta por causa daquilo que você falou. Existe um grau de discricionariedade. A mesma ordem obedecida. Existe um grau de obediência. O cara pode macetar para exatamente. E essa é a nossa esperança. Exatamente. E essa é a nossa esperança. É isso. Vocês acham que, antes só da gente não fugir do assunto, vocês acham que os ministros, eles são coniventes? Ou eles são tipo... Eles são pau mandado. Eles têm medo do Moraes? Eles são pau mandado. Eles obedecem ordem. Eles cumprem objetivos. Eles não são os cabeças da coisa, eles são garotos de recado, com muito poder. É isso. Rapaz, a maioria dos brasileiros queria ser um garoto de recado ganhando como ministro do STF, ganha com poder que um cara desse tem, hein? Uhum. Hein, Éder? Com certeza. Mas no final das garoto contas, de recado, rapaz. De recado. Rapaz, é isso. Talvez tenham pessoas... É porque é isso, são compromissos. Você não faz o que você quer, não é isso, Éder? Você não tem filho, não tem mulher, você tem compromissos, não é isso? Tenho. Ou não? Inclusive, no curso de Olavo tem um curso de formação, de ação política, né? Que, inclusive, a primeira lição da ação política é que os compromissos falam mais alto os compromissos falam mais alto que a crença pessoal. Se você souber que o correto é você entregar seu filho pra mim como escravo, mas você pode me dar calote e fugir com ele vivo e livre, você vai fugir com ele vivo e livre, não é isso? Uhum. Você vai entregar seu filho como escravo, que você deveu uma dívida que você não tinha como pagar, você cai fora, não é isso ou não? Pois é. Vai tentar, né? É isso. Dizer, eu vou desonrar, mas meu filho eu não quero que seja escravo, não é isso? Uhum. Pois é. Inclusive tem o Peter Thiel, o cara que foi fundador de... Porra, vocês devem ter ouvido falar. Inclusive é um cara que... Pô, foi um grande financiador da direita aqui nos Estados Unidos. Foi fundador de uma cacetada. É um dos poucos caras lá do Vale do Silício que não é extremamente esquerdista. Ele, inclusive, menciona que na maioria das organizações o comprometimento é o primeiro passo para subir. Não tinha uma lenda antigamente que 80% dos cardeais eram pedófilos? Não tinha essa conversa que eu disse para os caras. Por que existe essa lenda? A lógica baseada nessa lenda é que se o cara fosse pedófilo, ele podia ser chantageável, não é isso? O negócio do Epstein, o Epstein era colateral, né? A pedofilia é a estrutura, é a forma que a hierarquia de poder que manda no mundo mantinha suas peças em xeque. Não, isso ficou claro no negócio do Epstein. Sim. Pessoas, senadores, políticos, apresentadores, o cara não investia no cara. Se ele não fosse na ilha, ele ia fazer o quê na ilha? Pois é. Esses são os colaterais. É isso que o Monark tá falando, mas isso não manda no mundo inteiro. Isso manda em algumas organizações de poder. A salvação ela é individual ou coletiva? Individual, né? Essas organizações de poder todas, elas sempre existiram. O Satanás ofereceu a Jesus as potestades e os principados, né? Isso que são os governos. E o carpinteiro disse o quê? O carpinteiro disse, não são suas, são de meu pai. Ele disse, não quero, não é isso? As eleições elegeram Jesus ou Barrabás?
Barrabás. Pois é. A eleição vai resolver a nossa vida? Vai resolver a nossa vida é isso aqui, ó. É você não contribuir, você não financiar a falsa acusação de estupro, não financiar a castração de criança, não financiar aborto, não financiar a moeda fiduciária que dilui a moral. Tem uma característica que é 10 vezes mais importante para seu sucesso e riqueza do que a inteligência, que é a preferência temporal. Você já ouviu falar nisso? Não. Preferência temporal é a sua capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Quem não é capaz de renunciar ao presente pelo futuro não pode ter um casamento decente, nem uma reputação, nem uma religião, não é isso? Você concorda comigo? Concordo. Quanto menor a capacidade da moeda que ele precifica as coisas quanto mais desvaloriza a moeda, menos ele renuncia. Porque você recebe um dinheiro agora que amanhã não vale nada, você vai gastar logo, não é isso? Você vai guardar um negócio que tá virando pó? A diluição do valor do dólar, que aconteceu desde 71, que deixou de ter qualquer relação com o ouro, passou a desmoralizar a sociedade americana. Todo o país, toda a sociedade, desde Roma, uma das características, inclusive, de colapso societal é a diluição da moeda que a gente tá vivendo agora. Pois é, quem quiser ser destruído por esse processo, pode continuar na poupança, pode continuar na perna fixa. Nós vivemos um regime de lucro negativo. Não tem nenhum produto financeiro que, em média, pague a diluição da moeda. É tudo menos do que a inflação, porque a inflação real é o aumento da base monetária. Você acredita em inflação de televisão, CPI aqui? Você aumenta a inflação, você acredita em inflação de televisão, bicho? Não. Vai se fuder. Quem acreditar nisso vai se destruir você e sua família, não é isso? É essa que é a mensagem que tem no livro aqui. Olha, velho, quer salvar sua família financeiramente? Quer salvar sua família espiritualmente? Primeiro você tem que estar salvo primeiro, antes de qualquer coisa. Você tem que existir, não é isso? Uhum. Ou não? É o mais óbvio. Uma camada de salvação facilita pra caralho as outras, não é isso? Se você estiver morrendo de fome, é muito difícil que você esteja psicologicamente bem pra caralho, não é isso? Sim. Se você estiver psicologicamente perturbado, você vai estar espiritualmente bem? Não. Pois é. Uma salvação ajuda a outra. Isso aqui não vai evitar de você ser assassinado, mas vai evitar de você financiar a merda e ser diluído. Isso aqui vai lhe dar uma camada de proteção. Em Você todas acha um as pouco- guerras... Eu não vou cortar o seu barato, mas eu gosto de. Mas gosto de você ser concorda contra. que em todas as guerras Radical. da humanidade a criptografia foi arma ou não? Uhum. A criptografia foi usada como arma em todas as guerras da história da humanidade, sim ou não? Não, eu compro total o poder da tecnologia e a ideia de descentralização do Bitcoin. Eu sou convertido nesse Você sentido. concorda que o Terça Livre Mas recebendo calma, Pix tá mas eu fudendo a acho que- galera ou não? mas eu Tá acho fudendo. Bolsonaro pedindo Pix, tá fudendo a galera. Se Bolsonaro, em vez de Você pedir tem Pix. razão, de bicho, mas não tô, mas deixa eu Não, falar. me responda aí. Você que tá acompanhando o preço do Bitcoin, você tá acompanhando que você tá influenciando sua porra. Se Bolsonaro, em vez de pedir Pix, ele tivesse pedido Lightning Bitcoin, além de ter evangelizado milhões de pessoas, ele teria quanto hoje? Quanto seria 15 milhões de Bitcoin na época que ele botou essa merda lá atrás Acho no que bolso? ele teria recebido bilhões de grana se ele falasse Bitcoin. Não, mas é isso. Olha, se ele Os pegasse caras têm só... muita grana, Ele né? recebeu 17 milhões e gastou 2 e bloquearam 15, não é isso? Se ele pegasse esses 15 milhões só e tivesse em Bitcoin, hoje teria mais de 60, não é isso? Porque o Bitcoin na época era 80 mil, agora tá em 360 reais. Caralho. É verdade. Bolsonaro deixou de ganhar 60 milhões de reais Você pra muita servir o gente ganhar PT. dinheiro, pra- viu? aí o cara entrega. Quando você entrega a sua alma ao negócio, você entrega seu bolso ao negócio, você se destrói. O Lago de Fogo, ele é físico, ele é financeiro, é espiritual. Uma coisa leva a outra. A sua destruição física não destrói seu psicológico, seu espiritual. Uhum. Esse aqui é o início da salvação. Esse é o início da salvação Então, da maioria das famílias. aí, O quê? aí que eu acho O que quê? você pega pesado demais Sim. com o Bitcoin, cara. Porque eu entendo, a tecnologia é da hora mesmo, eu até acho que é o futuro, e eu espero que a gente caminhe pra isso, entendeu? Mas a vida é muito mais complexa do Sim, que... é muito mais coisa, tem muito mais camadas. É isso. Mas Sim, você financiou. E tem muito idiota que vai ouvir você falar e vai achar que o Bitcoin vai conseguir tudo pra vida dele, tá ligado? Talvez, se ele começar a programar, fazer serviços Não, e tal, é- ele consolidar renda nisso, Quando pode levantar resolver assim, ó, mesmo, viu? Não, Coloca mas a mão aí pra o que- baixo e levanta. Já foi aqui, ó. Mas tá. aí o Quer que que eu vai... levante Tá mais? baixando. Não, porque ele tá baixando. O quê? É que tá broxando. Levanta de novo, né? Tadala, vai, né? Deixa um tadala Mas nele aí que ele vai. Aí o que vai fazer o cara prosperar é a disciplina dele, a organização dele com a vida dele, entendeu? Sim. O Bitcoin é uma ferramenta incrível e eu concordo com o Renato nesse sentido. Mas eu acho que a mudança pessoal e espiritual que você está prometendo com o Bitcoin, as pessoas não vão Não, eu alcançar. não prometo mudança espiritual com Bitcoin. Eu prometo Do jeito que você fala, parece imunidade. que você promete Eu assim. prometo, eu prometo imunidade e expropriação. O cara fica imune à expropriação, Aí inclusive fica- através da beleza. inflação, ele fica. Eu, inclusive, prometo que você vai ter. Você não vai ser forçado. Quem tá me ouvindo agora sabe, a partir de hoje, que existe uma alternativa a financiar aborto, castração de criança e falsa acusação feminista. E o salário de Dilma e de Câmara. Se o cara nunca ouviu falar nisso, ele tem culpa? Não. Foi o que a gente conversou no início. Sim. Se você não tem escolha,
você não tem culpa, Tá né? certo. Ou não? Minha obrigação é pregar toda criatura, é dizer, olha, você não é obrigado a ser escravo de Satanás. Você não é obrigado a ser escravo de nenhuma ditadura. Se você for, a partir de agora, é porque você quis. O livro está de graça. Como é? Bote lá na internet, livroredpill.com.br, minhahonra.net. Minhahonra.net é fácil pra caralho. Tem um livro PDF, tem um livro ditado. Se você não ouvir isso, é porque realmente você, a partir de agora, você pagou pra ser sodomizado, não é isso ou não? Cara, isso Não, é... Porra, o quê? e isso eu acho da hora. Eu acho que tudo que o 38 fala nesse sentido é verdadeiro. Foi útil, ganhou dinheiro. Foi útil. Eu acho que você é muito amado, porque... Primeiro porque eu acho que você é um cara muito inteligente e que eu acho que você fala coisas que muitas pessoas não falam. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam bastante de você. Mas por uma sorte do destino, ou porque você é muito inteligente, você acabou ficando muito popular bem no momento onde o Bitcoin estava em baixa. E aí a galera entrou e brocou. Entrou e ganhou. Então quem te ouviu ganhou muito dinheiro. Não, e o outro curso, a gente tem um curso de como comprar Bitcoin, que é o batismo, que é o Bitcoin Black Pill, e tem um curso de como vender Bitcoin. O curso de como vender Bitcoin, como operar com opções estruturadas futuros. Futuro você vende o futuro e você mama, sei lá. Hoje, eu não sei quanto tá dando agora, mas ontem chegou a dar 16% ao ano em dólar. E aí foi na semana que bateu 73 mil. Porra, o cara que entrou nisso aí, meu irmão, teve gente que aumentou 40%. Chama, bote aí, renda turbinada, tem lá, minhahonra.net, renda turbinada. Porra, essa galera ficou doida, né? Pois tipo, é. Porra, você me deu um negócio, você me mandou comprar quando tava 80 mil, você me mandou vender quando tava 73 mil dólares, né? Você tava na hora certa, O cara praticamente comprou em real e vendeu em dólar no mesmo valor, não é isso? Sim. O cara comprou em real e vendeu em dólar no mesmo nominal, não é isso? dinheiro por causa do Renato. Porra, toda semana, Pô, aí bicho. eu vou ficar puto se eu comprar Bitcoin e aí Bitcoin desceu de... É porque a o negócio tendência, é o seguinte, porque a lógica... Eu sei que você é o doutrinador aqui, mas deixa eu falar Só uma um coisa. doutrinador, né? Alô, como é Civilization? Não, você é o total. Pera aí, antes de mais nada... Pessoal, Civilization, desde Age of Empires. Age of Empires. Pessoal, o pessoal tá dando superchats aí. Deixa pra dar superchat no final, que aí eu faço as perguntas pra ele, porque a gente não vai ter tempo de estar lendo e tal, então... Tá certo, mas agora eu ia falar alguma coisa do Bitcoin. O Bitcoin é uma boa aposta. Tem gelo, viu? Beleza, não, tranquilo. O Bitcoin é uma boa aposta, assim, falando de um leigo. Eu não entendo tanto do Bitcoin quanto o Renato, mas por que eu acho que é uma boa aposta? Por causa do sistema Fiat já está falido tecnicamente, entendeu? Então, quando você tem um sistema inflacionário, você tem um outro sistema que é correlacionado e ele é não inflacionário, a tendência é que esse sistema se valorize sobre o sistema inflacionário. Ainda mais como ele se solidificou e se sedimentou culturalmente, né? Mundialmente. Então a tendência para o Bitcoin é boa. Tá o Monark falou de uma maneira intelectual, eu vou trazer um exemplo do subsolo. Nos últimos 2000 anos, não teve nenhum milênio e nenhum século que a prata tenha rendido mais do que o ouro. Você entende isso? Não teve nenhum século que a prata tenha valorizado em relação ao ouro. Tem registro do Egito Antigo que 4 partes de prata valiam a de ouro. Tem registro do Antigo Testamento que 6 partes, na época do Antigo Testamento, que 6 partes de prata valiam a de ouro. Tem registros na época romana, no República, que 8 partes de prata valiam de ouro. Tem registros na Idade Média que 12 partes de prata valiam de ouro. Nos sistemas bimetálicos, há 300, 400 anos atrás, 16 partes de prata valiam de ouro. Você acha que quantas gramas de prata compram de ouro hoje? Nem 1 quilo? Não sei. É isso. A quantidade de prata que compram de ouro, ela é crescente. É uma curva crescente. As épocas que o ouro, que a prata ganha do ouro são raríssimas. Exemplo como se fosse infração. Isso. Por que em todos os séculos... Ele tá falando que existem duas matérias e essas matérias se comportam de uma forma. Isso. Dado a história... A inflação. Isso. Por que o real se desvaloriza sistematicamente em dólar? Porque a inflação do real é maior que a inflação de dólar, não é isso? Ou não? Porque o presidente também abre a boca e só fala merda, mas né? Mas mesmo antes de existir Lula... De 94 a 2000, o real se valorizou ou se desvalorizou em dólar? Desvalorizou, né? Antes de Lula tomar posse, já era assim, porque a inflação do real é sistematicamente maior, além da demanda ser menor.